Justiça Eleitoral. Módulo Treinamento. Recuperador de dados. Na vida, acidentes acontecem. Nessas horas, melhor do que lamentar é agir. Mas agir com conhecimento. Numa eleição, acidentes também podem acontecer. Imagine a seguinte situação. A eleição termina. A urna começa a gerar os dados finais de votação e, de repente, uma falha acontece. O que você faz? Entro em pânico? Não, claro que não. O Guia Rápido sobre a Recuperação prevê esse e outros casos. Ele mostra o que você deve fazer. Esse treinamento mostra como você deve agir em situações como essa. O conteúdo deste vídeo é sobre o software que você recorre em algumas situações críticas. O software recuperador de dados. Junto com a gente está o Peixoto, nosso colega do TRE de Sergipe. Vamos mostrar por que o software recuperador de dados é uma ferramenta versátil. Uma ferramenta que é capaz de tirar você de várias situações críticas. Isso mesmo. Conhecer e saber em que momento usar o recuperador ou simplesmente RED dá a você a tranquilidade e a segurança necessárias para realizar bem o seu trabalho. Então, começamos vendo quando se usa o recuperador. Recuperador. Quando usar? O recuperador é usado na junta eleitoral nos casos em que a urna não imprime o boletim de urna. Ou quando ela imprime só uma parte do boletim. Ou ainda, quando imprime de um jeito que não dá para ler. O recuperador também é usado quando o sistema que faz a transmissão dos dados não consegue ler o conteúdo do disquete. Ou quando você precisa recuperar os dados de uma urna defeituosa. Viu só porque o recuperador é uma ferramenta versátil? Vale a pena saber mais sobre ele. Mas existe alguma restrição para o uso do recuperador? Existe sim. O recuperador só poderá ser usado na junta eleitoral após as 17 horas do dia da eleição. E quais são os tipos de recuperação que podem ser realizadas pelo software recuperador? Na urna de votação, existem 3 casos possíveis de recuperação. O primeiro, quando é preciso gerar novamente o disquete de uma urna que já foi encerrada. O segundo, quando é preciso encerrar uma urna não encerrada em que a votação foi totalmente eletrônica na sessão eleitoral. E o último caso é o da votação mista, em que parte da votação foi eletrônica e parte foi por cédulas. E o que fazer no caso da votação mista? No caso da votação mista, você deve gerar dados parciais para o sistema de apuração. Então, vamos para a primeira situação. Recuperação em urna encerrada. Esta opção é utilizada quando acontece um problema na gravação do disquete. Ou quando o boletim de urna não está legível. Ou ainda, quando não se tem cópia do boletim de urna. Nesses casos, a saída é você usar o recuperador para imprimir o boletim de urna novamente. E depois, gerar um novo disquete. Utilize a urna original da sessão e o recuperador de dados. O novo disquete conterá as mesmas informações que deveriam estar gravadas no disquete original. Na prática, proceda desta maneira. Insira o disquete recuperador de dados na urna original da sessão. Quando você liga a urna, aparece um pedido para digitar o código do disquete. Esse código foi definido no momento da geração do disquete recuperador de dados no sistema gerador de mídias. Depois de digitar o código, se a urna estiver mesmo encerrada, aparecerá na tela este menu. Para gerar de novo o boletim de urna para o totalizador, digite 1. E pressione a tecla Confirma. Se der tudo certo, o recuperador imprimirá o boletim de urna da sessão eleitoral correspondente. Nesse momento, você deve verificar se a impressão está legível. Se tudo estiver correto, aperte a tecla Confirma. Depois da impressão do boletim de justificativa, retire o disquete do recuperador. Pegue um disquete vazio e formatado para a gravação dos dados. Esse disquete deve ser identificado como BU final. O disquete deverá conter a identificação do município, zona e seção. E outras informações que você achar necessárias. Insira o disquete na urna. Depois da gravação dos dados, retire o disquete. Esse disquete pode ser recebido pelo sistema Gerenciamento Zona, que você também conhece como GerZona. E se você não quiser imprimir as vias adicionais, é só pressionar a tecla Corrige. Lembre-se de lacrar o compartimento do disquete. Quando aparecer na tela a mensagem Operação realizada com sucesso, você desliga a urna. O procedimento é fácil. Sim, mas você tem que prestar atenção. Então, vamos voltar às imagens no momento seguinte à digitação do código. Preste atenção em alguns pontos importantes. Se a urna estiver mesmo encerrada, depois do código, aparecerá esta tela. O que é importante perceber nela? Observe que aparecem informações sobre a versão do recuperador.
nome do município, a zona e o número da seção eleitoral. Veja também que ela informa sobre o tipo da urna, que nesse caso aparece identificada pela mensagem urna de votação com flash de votação. Ela é uma urna de votação. E está encerrada. Você, técnico, vai precisar ficar mais atento ainda quando for recuperar dados de urnas que ainda não foram encerradas. E em que situações isso pode acontecer? Quando a urna apresenta uma falha durante a votação e os procedimentos de contingência não conseguem resolver o problema, daí você tem que executar alguns passos. Primeiro, a urna exibirá quais as situações disponíveis para a recuperação. Você escolhe a opção desejada. Aí sim você poderá prosseguir, executando os demais passos. Que a gente vai ver a partir de agora. Recuperação parcial para sistema de apuração. Urna não encerrada. Ao escolher a opção 1, que é recuperar BU para sistema de apuração, o recuperador verifica os dados da urna. E imprime o boletim de urna parcial. É o relatório que contém os votos até o momento em que a sessão passou para a votação manual. Nesse momento, você deve verificar se a impressão está legível. Se estiver tudo certo, aperte a tecla Confirma. Depois da impressão do boletim de justificativa, a urna pede que você insira um disquete vazio e formatado para a gravação dos dados. Esse disquete deve ser identificado como BU parcial. Ele deverá conter a identificação do município, zona, seção e outras informações importantes. Retire o disquete de ativação do recuperador. E coloque o disquete vazio. Os dados serão gravados. Esse disquete é o que deve ser recebido no sistema de apuração. A urna fica aguardando que você indique a quantidade de vias adicionais do boletim de urna parcial. O procedimento é relativamente simples. Como em todos os demais, exige que você fique atento a cada passo. Como na hora de lacrar o compartimento do disquete E desligar a urna. Esse é um procedimento que é feito em todos os casos de recuperação. No próximo segmento, vamos responder a uma questão importante. Como encerrar uma urna que não foi encerrada na sessão eleitoral? Para isso, é preciso saber se houve alguma votação por cédula na sessão. Se não houve, ou seja, se a votação foi totalmente eletrônica. Encerrar BU para totalizador. Então, escolha a opção 2, encerrar boletim de urna para totalizador. O recuperador irá encerrar a votação. E imprimirá as vias do boletim de urna e do boletim de justificativa. Na sequência, o sistema solicita o disquete vazio. Ele será gravado com o resultado da sessão e depois será recebido no sistema Gerenciamento Zona. E quando o sistema indicar operação realizada com sucesso, desligue a urna eletrônica. Pronto! O procedimento é tranquilo e sem problemas. É tranquilo, mas pode acontecer da recuperação não funcionar no momento em que a urna estiver com a flecha de votação. Aí, a gente tem que recorrer a outros procedimentos. Então, vamos a eles. Recuperar dados da flash interna. A primeira coisa a fazer é tentar recuperar os dados a partir da flash interna. Com a urna desligada, retire a flash de votação. E ligue a urna com o disquete recuperador. O recuperador irá detectar se a votação está encerrada ou não. E apresentará as opções correspondentes. Os procedimentos você já conhece. Se ele realizar esse procedimento, é 100% garantido que o técnico vai conseguir recuperar os dados? Não, é apenas uma possibilidade. Se ele não conseguir, a outra alternativa é inserir a flecha de votação da urna original em uma urna de contingência não utilizada, junto com o disquete recuperador. Vamos então ver como se faz. Recuperar na urna de contingência com flash de votação. Insira na urna de contingência a flash de votação da urna que você quer recuperar os dados. Insira também o disquete recuperador de dados. Ligue a urna. O recuperador irá verificar se a votação está encerrada ou não. E apresentará as opções correspondentes. Os procedimentos você já conhece bem. O que mais o técnico precisa observar nesse procedimento? O técnico tem que lembrar que a urna de contingência que ele utilizou para recuperar os dados da urna defeituosa pode ser utilizada novamente. E não esqueça de que a flecha de votação usada na recuperação de dados em uma urna de contingência precisa voltar para a urna original. E não esqueça também de lacrar os compartimentos da urna original.
Nós acabamos de ver várias situações que você pode enfrentar no momento em que for gerar os dados das eleições. Vimos que o recuperador é a ferramenta que você tem disponível para resolver os problemas. O recuperador pode ser usado de diferentes maneiras e em mais de uma situação. Quando a urna já foi encerrada ou quando não foi possível encerrá-la por alguma falha. Se ainda assim você tiver dúvida, consulte o Guia Rápido sobre a recuperação de dados. Então, bom trabalho nas eleições. Tendo ou não de recorrer ao recuperador de dados.